aula de hoje, o nosso assunto principal são os circuitos osciladores, que são utilizados também, né, no microcontrolador. Então, quanto à arquitetura de um microcontrolador, nós vamos abordar os osciladores, princípios básicos, ciclos de clock e ciclo de máquina, a diferença, né, desses dois termos, configurações possíveis de osciladores aí no PIC16F877A. Então, quando a gente fala de princípios básicos do oscilador, o oscilador nada mais é que um circuito que gera sinais. Não necessariamente um sinal de ondinha quadrada bonitinho, né? Mas ele vai gerar um sinal com uma oscilação. Por meio de uma fonte de corrente contínua, os osciladores produzem sinais variáveis cuja frequência e forma de onda depende da sua configuração. Nem sempre é uma ondinha quadrada. Osciladores são a base de uma infinidade de projetos, como por exemplo, timers, né? Então, timer, a gente precisa ter um oscilador para ter base de tempo. Instrumentos musicais que geram sinais de faixas de áudio, que a gente precisa gerar essas frequências, né, na faixa de áudio. A parte de comunicação, né, transmissão e recepção. Clocks para sincronizar circuitos digitais. Esse aqui é um ponto importante, né, nos microcontroladores. Também a parte de transmissão, né, recepção. Parte de timers também, né, nos microcontroladores. Então, para gerar base de tempo, clock de precisão para CPUs de computadores ou microcontroladores, também nós usamos os osciladores. Então, um princípio básico de um oscilador é eu ter um sinal e realimentar esse sinal, e a ideia é que nessa realimentação eu mude a fase desse sinal, né? Então, uma maneira simples de gerar uma oscilação consiste na utilização de uma etapa amplificadora, na qual ligamos a sua saída à entrada, que é essa realimentação, de modo a obter uma realimentação positiva desse nosso sinal. A realimentação, olha lá, ela deve alterar a frequência e a fase com que o sinal recircula pelo circuito, de modo a haver a excitação conveniente para gerar novamente o sinal de saída. Então, não adianta eu realimentar o meu sinal e eu ter como saída desse sinal realimentado o próprio sinal com a mesma fase e a mesma frequência. Eu tenho que alterar a fase e a frequência. Então, eu tenho aqui, nesse elo de realimentação, eu tenho que ter circuitos que fazem deslocamentos de fase. Um exemplo com um transistor, e é o que a gente vai demonstrar aqui no nosso Proteus, tá? Vamos fazer uma simulação no Proteus. Então, um transistor, quando eu coloco nível alto, vamos pensar o seguinte: quando eu tenho um sinal contínuo, que eu coloco nível alto aqui na base, essa saída aqui vai para nível zero. Então, eu tenho aqui uma inversão. Esse transistor, ele já está fazendo uma inversão do meu sinal. E quando eu tenho um sinal alternado, mesmo caso, né? Então, por exemplo, em um transistor ligado na configuração de emissor comum, que é essa aqui, a fase inicial, a fase do sinal que obtemos no coletor, que é esse ponto aqui, né? Que eu coloquei o zero aqui, ó. Aqui é o nosso coletor, é oposta à da base. A base está aqui, né? Então, eu tenho inversor de fase aqui. É esse circuitinho inversor de fase que a gente precisa desmembrar um pouquinho melhor ele, né? Só dessa maneira eu não vou ter ainda oscilação. Para termos uma alimentação positiva, é preciso usar uma rede apropriada que inverta essa fase. Então, aqui vai um circuito RC de inversão de fase. E o primeiro oscilador que a gente vai demonstrar aí no nosso
Proteus é o oscilador de deslocamento de fase transistorizado. Então, eu tenho aquele transistor, né? Aqui é um transistor NPN, o BC546. Eu tenho uma rede de deslocamento de fase, ó, que é esse parzinho aqui, ó, RC. Na verdade, são 3 pares RCs aqui, ó, né? Então, eu tenho 3 conjuntinhos de RC com 10K e 0,015 micro. Tenho a alimentação, aqui no caso 15 volts. Vamos medir, ó, o sinal da base com o sinal da oscilação. Vamos medir esses 2 sinais no osciloscópio e vocês vão identificar a defasagem dos sinais. Com essa defasagem, o nosso circuito aqui ele entra em oscilação. Aí, o que eu faço com esse sinal que está oscilando? Para sistemas digitais, eu preciso filtrar esse sinal de uma maneira que eu tenha níveis lógicos, zeros e uns definidos. Eu não posso entrar naquela etapa de transição de um sinal. Então, eu tenho que já definir nível lógico alto e baixo nessa oscilação. Aí que nós temos os circuitos que se chamam Schmitt Trigger. Então, aqui eu tenho um Schmitt Trigger em série com outro Schmitt Trigger, que é uma NAND, né? No caso aqui, 2 NANDs em série, porque uma NAND inverte o meu sinal. A outra NAND reinverte esse meu sinal. Né? Então, é para manter a fase depois do meu sinal. Eu não inverter a fase do meu sinal. Por isso que eu tenho 2 NANDs Schmitt Trigger em série. Eu tenho um resistor aqui, ó, RV1, que eu posso alterar a amplitude desse meu sinal de oscilação, e um RV2 que eu trabalho na polarização do meu transistor. A frequência de oscilação que eu vou ter nesse circuito, ela é baseada nessa fórmula aqui, ó, né? Então, o inverso de 2π raiz de 6 vezes RC. Então, aqui eu vou ter uma frequência base aqui. Claro que não vai ser uma frequência de megahertz, né? Vai ser alguns kilohertz aí nessa nossa demonstração. Mas o objetivo é entender um pouquinho de circuitos osciladores, né? Então, nós temos aqui, ó, células RC, rodam ou deslocam a fase do sinal em função da frequência de 0 graus até 90 graus. Então, quanto mais células eu colocar aqui, mais deslocamento eu vou ter. Então, vamos já dar uma olhadinha nesse... Peraí. Vamos dar uma olhadinha. Antes, eu vou ter esses resultados aqui, mas vamos ver eles no próprio Proteus aqui. Então, nós temos aqui o nosso circuito. Então, acho que a visualização assim está melhor dele. Vou iniciar aqui a simulação. Então, olha só, eu tenho um frequencímetro que está indicando 416 Hz, né? Então, esse sinal ele está gerando, esse oscilador, ele está gerando uma frequência de 416 Hz. Vamos analisar o osciloscópio. Então, o osciloscópio, nós temos aqui, ó, 3 traços. O primeiro, que é o amarelo, é a tensão de oscilação, que é essa saída aqui, ó. É justamente essa saída, né? Vamos agora passar para a entrada C, que é a vermelha. Aqui, ó, é o VB. É a tensão da base. Então, observem que se eu pegar, ó, coloquei lá um traço aqui no meu sinal. Observem o traço A, que é o amarelo, com o traço vermelho. Eu tenho um deslocamento de fase aí em torno de 90 graus, né? Parecido aí com 90 graus. Não é precisamente 90 graus, mas nós temos esse deslocamento de fase aí da tensão do coletor para a tensão da base. É isso que faz com que o meu circuito oscile, né? Por isso que é um circuito de oscilação. Agora, para ter esse sinal azul de ondinha quadrada, nós temos que eliminar a rampa, né?
Então, essa rampa, ela não tem que aparecer na minha lógica digital. Porque se essa rampa aparece, eu entro naquele estado indeterminado de tensão. Como é que eu elimino essa rampa aqui? Com os circuitos Schmitt-Trigger que executam esse disparo, né, em um determinado nível de tensão. Que nem aqui, ó, se a gente analisar, ele vai fazer um disparo quando ele tiver mais ou menos aqui a uns 70% aí do meu sinal, né? Aqui seria o 100%, né? Aqui uns 70%. Então ele vai para nível alto. Aí ele fica, né? Aí o meu sinal começa a cair, aí ele vai para o nível zero. Então eu tenho na minha saída um nível lógico definido, ou 0, 1. Eu não tenho essa rampa que num circuito digital possa causar aquela indeterminação. Por isso que a gente usa os circuitos Schmitt-Trigger. Porta lógica Schmitt-Trigger tem vários tipos, tá? De circuitos Schmitt-Trigger. No caso aí eu estou usando uma NAND com as entradas curto-circuitadas, é como se eu tivesse uma função inversora aí, na verdade, né? Então estou tendo uma função inversora aí. A tensão V Schmitt, que é o traço B, ó, é justamente essa azulzinha, que é a oscilação que a gente precisa ter para os circuitos digitais, né? Então, a maioria dos osciladores, eles geram oscilações, mas não as oscilações que eu preciso para sincronizar, para gerar clock de circuito digital. Eu tenho essa oscilação que eu estou vendo aqui, ó, no traço amarelo e no... Aqui seria a tensão da base, né? Então, eu preciso passar por circuitos que determinam limites máximos e mínimos, né, desse meu sinal. E aqui, ó, eu posso trabalhar aqui aumentando o ganho, né, da minha saída, porém eu tenho um problema aqui de saturação da base, né? Por isso que a gente tem que ter esse controle aqui, ó. Aí, ó. E aqui embaixo eu trabalho com a polarização, mexendo com a tensão aqui que eu tenho no VBE, né, do meu transistor aqui, né, que é o RV2 aqui, ó. Também eu tenho que tomar cuidado para eu não tirar aí o meu transistor da área de amplificação, né? Então, porque aqui ele está trabalhando na área de amplificação, esse meu transistor aí. Então, esse é um circuito básico aí de oscilação. Então, nós temos aqui, voltando para a apresentação, ó, os 3 sinais aqui, o V de oscilação, que é a tensão lá no coletor, o V de base, que é a tensão na base, e aqui depois que o meu sinal de coletor, que é o V de oscilação, passa pelo Schmitt-Trigger, que é o V Schmitt. Aí eu tenho uma ondinha quadrada legal para sincronizar circuito digital. Um outro circuito que a gente pode trabalhar com oscilação é o CI555, né? Então, o CI555, ele além de gerar diversos tipos de sinais, aí ele pode gerar sinal PWM, ele pode trabalhar como astável, biastável, monoastável. E aqui no nosso caso, ele é um oscilador do modo astável. Então, vamos dar uma olhadinha nesse circuito também. Deixa eu fechar aqui o Proteus e pegar o outro circuito de oscilação, que é esse com o 555. O 555 tem muita aplicação na eletrônica, tá, pessoal? Então, uma delas é esse aqui. É um circuito oscilador, né? Então, vamos iniciar aqui a simulação. Então, observem que nós temos duas pontas de prova aqui do osciloscópio, né? A primeira é o V de oscilação, que é a saída, né? A saída do 555 pino 3, ó. Eu tenho já a minha onda com um Dutch aqui bem legalzinho, de 50%, né? Mas 50%, tá, né? Talvez um pouquinho só de diferença. E aqui, esse azul, observem o pino número 6, né?
que é o threshold, que chama, né? Então, ele tem um ponto onde ele dispara a minha saída para nível alto, que é bem nesse ponto aqui, onde a tensão aqui é mínima, do pino 6. E quando ela for máxima, olha que só que acontece. A minha saída vai para nível baixo. Aí eu tenho a descarga do meu capacitor, né? Aqui é a carga do capacitor e descarga. Então, na carga do capacitor, eu tenho nível alto na minha saída principal, que é o pino 3. No processo de descarga do meu capacitor C1, eu tenho o nível baixo, né? Então, eu tenho um set e um reset, um set e um reset, em função da constante RC aqui. Como é que eu poderia alterar essa frequência aqui? Manipulando o R2 ou o valor do capacitor, né? Então, se eu colocar um potenciômetro aqui, ó, no lugar do R2, aí eu consigo manipular a frequência. Aqui eu tenho valores fixos, né? Por isso que a frequência está fixa em 653, 654 Hz. Então, mais um exemplo aí de circuito oscilador. Para quem tiver interesse, né, nesses circuitos, tem como vocês montarem e estudar melhor aí esses sinais aí dos osciladores. Como eu disse, existem vários circuitos de oscilação. Então, aqui são as formas de onda desse circuito, né? A minha saída, ó. Esse aqui vai ser o meu sinalzinho de clock. E aqui é aquele ponto lá de threshold que nós temos no 555. Agora vamos entrar nos microcontroladores, né? Então, os osciladores possuem a função de sincronizar os diversos circuitos em um microcontrolador. Então, o oscilador é como se eu tivesse um relógio igual para todos os circuitos. Para se obter resultados lógicos, é necessário que todos os circuitos trabalhem com um mesmo clock. Porque o resultado de um circuito, eu preciso, depois que ele termina, alimentar um outro circuito. Então, não adianta eu chamar o outro circuito se ele não terminou o primeiro. Quem vai garantir isso é um clock comum para todo mundo. Então, isto é importante, pois o resultado de um circuito depende de um outro circuito. Então, se eu tenho essas dependências de um circuito para outro, eu tenho que dar a sequência e todo mundo tem que obedecer essa sequência. Quem vai criar essa base de tempo comum para todo mundo seguir vai ser o meu clock. Então, é como se eu tivesse, ó, circuitos sincronizados com o mesmo clock. E, né, ó, circuito 1, 2, 3 e 4, observem que todos eles, os LEDs, estão sincronizados, né? Então, quando acende o LED vermelho do circuito lógico 1, acende o LED vermelho do 2, do 3, do 4. Quando acende o azul do 1, acende o azul do 2, do 3, do 4, tudo ao mesmo tempo, né? Isso aí que é um sincronismo aí de circuitos, né? E ele é feito pelo clock. Nos microcontroladores, nós temos fontes externas e internas de circuitos de clock, né? Então, externamente, a gente usa um cristal, né, em 2 pinos determinados, que são, geralmente tem essa nomenclatura aqui, os pinos OSC1 e OSC2. E existem alguns tipos de circuitos que a gente pode utilizar, né, nesses 2 pinos aqui. Agora, nós temos também, internamente, alguns microcontroladores, eles possuem cristais internos, né? Só que o cristal é um componente que, no processo de fabricação de um circuito integrado, ele tem um tamanho, ele ocupa muito espaço. Então, ele ocupa muito espaço e ele não tem muita precisão quanto a alguns tipos de cristais de osciladores externos, né? Então, os osciladores externos, eles têm maior precisão do que os internos.
E os internos também são limitados a algumas determinadas frequências máximas também. Falando agora dessa terminologia de ciclos de clock e ciclos de máquina. O ciclo de clock é basicamente a frequência lá do cristal, que gera um período, né? Então, ciclo de clock, CC. Velocidade medida em hertz e seus múltiplos. Pode ser kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, né? Microcontrolador geralmente é na ordem de megahertz, né? Então, significa que o ciclo de clock é a frequência de oscilação do meu cristal. Né? Então, olha lá, todo circuito sequencial, como um microcontrolador, que tem lá os circuitos, um dependendo do outro, que são os circuitos sequenciais, né? Eles necessitam de um clock para funcionar. No caso dos microprocessadores, né? Esse clock disponibilizado geralmente é um clock interno, né? Ele é chamado de oscilador interno e é o nosso clock interno. Então, se eu tenho lá, no nosso caso lá, que é 8 MHz, então o ciclo de clock dele é 8 MHz, né? É a frequência do meu cristal. Essa frequência, ela gera um tempo, né? Que é o nosso, é a nossa frequência de oscilação, ou o meu período de oscilação do meu cristal. Aqui nós temos um exemplo que o nosso cristal é de 4 MHz, tá? Então, isso significa que o clock interno dele, efetivo, utilizado pelo PIC, é de 1 MHz. Ah, mas por quê? Porque o clock interno, que é a minha frequência de máquina, é o tempo de uma instrução. E para que uma instrução termine, eu preciso passar por 4 circuitos. Por isso que essa frequência de oscilação do meu cristal, dividindo ela por 4, eu tenho o meu clock interno. Então, clock interno significa o seguinte, ó, frequência que um microcontrolador utiliza para executar as instruções. Então, se o meu... Eu não vou mudar para 8 MB aí para não confundir. Se o meu cristal é 4 MB, significa que o clock interno dele é de 1 MB. É isso. No nosso caso, se o meu cristal é de 8 MB, significa que o clock interno dele é de 2 MB. Pego 8 e divido por 4, né? Então, o clock interno é sempre pegar a frequência de oscilação do meu cristal e dividir por 4. E essa frequência do clock interno, se a gente fizer o inverso dela, eu tenho período. Eu tenho tempo. E esse tempo é o tempo de uma instrução. Por isso que ciclo de máquina, CM, é o inverso do clock interno. Então, significa que aí eu vou ter um tempo. Que tempo é esse? É o tempo que o microcontrolador leva para executar uma instrução. Lembrando que as instruções, eu tenho lá instruções de movimentar dados, né, de um registrador para outro, eu tenho instruções para operações aritméticas de soma e subtração, nós temos instruções de operações booleanas, AND, OR, SHOR, NOT. Então, nós temos várias instruções, no nosso caso, são 35 instruções, né? E com essas instruções é onde a nossa lógica lá, que o nosso compilador ele cria em função do que a gente escreve lá no código-fonte, o compilador monta essa sequência de instruções para dar como resultado o que nós escrevemos lá no código-fonte. Então, se você coloca no código-fonte para ligar um LED, esperar um segundo, desligar o LED, esperar um segundo e repetir isso aí infinitamente, você escreveu isso aí. Mas o compilador tem que usar essas 35 instruções para dar essa solução, né?
E cada instrução, ela tem um tempo, e esse tempo, ele é definido pelo ciclo de máquina, CM. Então, por que ocorre essa divisão do clock, né? Então, falando um pouquinho agora de detalhes dessa divisão por 4, né? Para a execução de uma única instrução, vários ciclos de clock são necessários. No nosso caso, são vários assim, mas 4, né? Como não há processamento paralelo, clock externo, que é o cristal, é o valor do meu cristal, é dividido em 4 ciclos necessários para a execução de uma única instrução. Essa técnica, ela é conhecida como pipeline e melhora a velocidade de execução das instruções. Então, essa divisão por 4 circuitos e a utilização de uma maneira otimizada desses circuitos, ela recebe o nome de pipeline. Já já vai ter um desenho legal aí para vocês entenderem o pipeline. Aqui tem só o exemplo de cálculo. Então, olha só. Se o cristal do microcontrolador for de 20 MB, a frequência de máquina dele é esses 20 MB dividido por 4, dá 5 MB. O inverso de 5 MB me dá o tempo de um ciclo de máquina, que é o tempo de uma instrução. Então, o inverso de 5 MB é 0,2 microsegundos. Então, isso significa que, se eu colocar um cristal de 20 MHz, o microcontrolador vai executar uma instrução a cada 0,2 microsegundos. Falando um pouquinho aqui, ó, do pipeline. O que é pipeline? É a implementação de uma técnica para otimizar o processador. Como é que a gente faz isso? Ó, o pipeline, ele é baseado em ciclos de clock para processar uma instrução. Cada instrução é quebrada em N passos, cada um guardando um valor que será usado como input no próximo passo. Ou seja, um circuito dá um valor. Esse valor vai alimentar o próximo circuito. E assim por diante. No nosso caso, 4 circuitos. No pipeline, essas instruções são sobrepostas de modo que cada ciclo de clock, um passo de cada instrução seja executado, evitando deixar os componentes que geram as instruções, né, ociosos. A performance do processador, ela é aumentada proporcionalmente ao número de passos em que as instruções são quebradas. Então, vamos fazer uma comparação aqui, ó. Aqui nós temos 4 circuitos para terminar uma instrução. Então, para terminar uma instrução, nós precisamos passar pelo circuito de fetch, que é a busca, o decode, que é a decodificação, o operando da busca e a execução e resultado. Então, para que uma instrução termine, nós precisamos passar por 4 circuitos. E aqui, ó, esse 1, 2, 3, 4, 5 até o 16, o que é isso? São os ciclos de clock. O que é o ciclo de clock? É a frequência lá do oscilador. Não é a divisão por 4, tá? É o ciclo de clock. Então, no primeiro ciclo de clock, ele usa o circuito I1, né? Não é que ele usa o circuito I1. Ele começa a usar o circuito de instruction fetch para a instrução 1. Terminou esse circuito, no segundo ciclo de clock, ele usa o decode para a mesma instrução. Depois, no terceiro ciclo, ele usa o fetch
para a primeira instrução e no quarto ciclo ele termina a primeira instrução. Então, ele, depois de 4 ciclos de clock, olha aqui, ele fez uma instrução. Aí entra a instrução 2. Aí a instrução 2, no 5º ciclo, depois vai para o 6º, 7º, 8º, termina a instrução 2. Depois, mais 4 ciclos, termina a instrução 3. Depois, mais 4 ciclos, termina a instrução 4. Ou seja, em 16 ciclos de clock, ele deu como resultado 4 instruções. Isso é sem a tecnologia do pipeline. Agora, trabalhando com pipeline, o que o pipeline está fazendo? Observem que a instrução 1, quando ela não está utilizando mais o circuito instruction fetch, fica vago, ó, fica sem uso esse circuito. Esse circuito só vai ser utilizado no 5º ciclo de clock, ó. No 5º ciclo de clock que o primeiro circuito, que se chama instruction fetch, vai ser utilizado. Depois ele vai ser utilizado só no 9º. Depois só no 13º. Então, onde tiver quadradinho em branco aqui, significa que o circuito não está sendo usado. Com o pipeline, olha só o que acontece. A instrução 1 usou o primeiro circuito, que é o instruction fetch. Aí, no ciclo de clock 2, esse circuito ficou vazio no sem pipeline. Agora, com o pipeline, olha o que aconteceu. Já entrou a instrução 2. Entrou a instrução 2 para o primeiro circuito. Depois entrou a 3, a 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Ou seja, o primeiro circuito não para de trabalhar. O mesmo ocorre para o instruction decode. Só que tem que formar essa escadinha, né, para que a gente não tenha 2 instruções iguais no mesmo circuito, né? Isso não pode ter, por isso que tem essa escadinha aqui, né? Então, observem que, ó, eu tenho a instrução 1, forma essa rampa ou escadinha, né? A instrução 2, né? A 3 e assim por diante. Então, depois que o meu pipeline ele fica cheio, que é a partir do 4º ciclo de clock, eu vou tendo uma instrução a cada ciclo de clock, ó. A cada ciclo de clock, ele me joga o resultado de uma instrução. Olha lá, I4, I5, até o I13. Ou seja, com o pipeline, nós temos um resultado de 13 instruções. Bem melhor do que 4, né? Então, isso aqui aumenta muito o desempenho, né, de processamento. Observem que os computadores, eles têm pipeline. Se vocês abrirem o gerenciador de hardware do computador de vocês, observem o seguinte. Na parte de CPU, lá do gerenciador de hardware, observem quantas CPUs estão ativas. Se o seu computador tiver um núcleo de processamento e tiver 2 CPUs ativas, significa que ele está usando o pipeline. Se o seu computador for um i7, o i7 tem 4 núcleos de processamento. Lá no gerenciador de hardware vai aparecer 8. Por quê? Porque ele está usando o pipeline. E é como se você tem 4 núcleos físicos e 8 lógicos, né? Então, o pipeline, ele melhora muito o desempenho dos computadores a nível de gerar instruções, né? Então, ele gera as instruções muito mais rápido. E isso aí é muito interessante para microcontroladores, para sistemas embarcados. Por quê? Os sistemas embarcados trabalham com pouca memória, né? Com frequências não tão altas que nem vocês conhecem de computadores, né? Então, isso aí agiliza muito as ações, as instruções que nós temos como resultado aí dos nossos códigos aí. Os ciclos de máquina no PIC. Então, no PIC nós temos 4 circuitos, né? Que aqui ele está chamando de Q1, Q2, Q3
e Q4 para terminar uma instrução. Então, observem que, usando um cristal de 4 MHz, olha só, o clock interno é 1 mega. O que é 1 mega? É o tempo para ele executar uma instrução, gerando esse ciclo de máquina aqui, ó. Né? O ciclo de máquina é 1 microsegundo. Então, observem, esse 1 microsegundo é o ciclo de máquina, é o tempo que ele leva para terminar uma instrução. E o ciclo de clock está aqui no comecinho, né? A representação do ciclo de clock está aqui. É o inverso da frequência, né? Esse 0,25 microsegundos é o inverso da frequência do cristal, né? Vezes 4 dá esse 1 micro, que é o ciclo de máquina. Aumentando esse cristal, olha só, é o nosso caso. Então, nós fazemos os projetos com 8 MHz. Então, com um cristal de 8 MHz, eu tenho um ciclo de clock de 0,125 microsegundos, que dá um ciclo de máquina de meio microsegundo. Ou seja, a cada meio microsegundo, eu tenho uma instrução. Ah, mas isso aí é muito, é pouco? Vamos dar um número para isso. Quantas instruções o microcontrolador executa usando um cristal de 8 MHz? 2 milhões de instruções. Né? Então, esse tempo de 0,5 micro é o tempo de uma instrução. Pega 1 segundo e divide por esse tempo. Vai dar 2 milhões de instruções em apenas 1 segundo. Então, é muita instrução, mesmo, né, com um cristal aqui de 8 MHz, né? Então, um cristal de 8 MHz gera 2 milhões de instruções em apenas 1 segundo. Por isso que os sistemas embarcados, com cristais assim da faixa de megahertz, para projetos industriais é mais do que o suficiente, né? Ter um cristal de 8 MHz. Porque é muita instrução por segundo, né? Então ele consegue testar muitos botões, ligar muitos motores, né? Ler muitos sensores, converter muitos sinais de analógicos para digitais, gerar muitos PWMs, tudo isso em 1 segundo, né? Que ele consegue fazer. Aqui tem um exemplo com um cristal de 20 MHz. 20 MHz é o limite máximo de frequência para o PIC 16F877A, tá? Então, 20 MHz, eu tenho 0,2 microsegundos de ciclo de máquina, que é o tempo de uma instrução. Agora, configurações que a gente pode utilizar. Então, configurações do oscilador, né? O PIC 16F877A pode operar com 4 tipos de osciladores. Estas configurações são necessárias para que o circuito funcione numa grande faixa de frequência, de 32K até 20 MHz, e com diferentes dispositivos osciladores. Então, nós temos o LP, que é o Low Power Crystal, osciladores a cristal de baixa potência. Isso aqui é aquele cristalzinho de relógio, né? De 32.768, né? 32.768 Hz que ele tem de frequência, para gerar a base de tempo de 1 segundo. Ela é muito usada em relógio, né? O modo LP dele. É um tubinho, né? Um tubinho metálico bem pequenininho que está presente na maioria dos relógios. Temos o XT, que ele pode usar cristal ou ressonador cerâmico. Essa nomenclatura de LP, XT, HS, RC é um bit de configuração, né? Os bits de configurações, aquele do cristal. Se vocês abrirem, né, aquela opção quando inicia um novo projeto, vai ter esses 4 tipos de cristais, né? De cristais não, de osciladores, né? O HS é o que a gente usa. É osciladores a cristal, ou eu posso ter ressonador cerâmico de alta frequência. Então, acima de 8 MHz é considerado alta frequência, do tipo HS.
E a gente pode ter o RC, é um resistor capacitor. Né? Um resistor e um capacitor gera oscilação também. Então vamos falar do primeiro, do RC. Então a escolha do tipo de oscilador adequado depende das necessidades do seu projeto. Aqui o oscilador que eu vou usar vai depender do que você está querendo lá de base de tempo para o seu projeto. Então, o oscilador RC, o microcontrolador PIC pode oscilar com o uso de uma rede RC. Nesta configuração, a velocidade de operação não é grande e também não é muito precisa. Mas para executar tarefas que não necessitem de precisão no clock e de grande velocidade de operação, esta opção é mais simples e barata. Porque um resistor e capacitor é mais barato que os outros tipos de osciladores que a gente vai trabalhar. A frequência de oscilação depende do valor do resistor e do capacitor, da tensão de alimentação e da temperatura. Não devem ser utilizados para frequências maiores de 4 mega. Exemplo, você fez uma central de alarme e você está só monitorando os sensores, diversos sensores. Se um sensor for violado, toca o alarme. Esse é um tipo de projeto que não precisa uma temporização crítica, né? Só se você quiser registrar a data e a hora, o minuto e o segundo que ocorreu aquele disparo do alarme, aí precisaria, né? Agora, se você tem uma central de alarme simples, que só está monitorando sensores e gerando saídas, pode utilizar esse oscilador RC, não tem problema nenhum. Existe uma tabela que ele dá valores de frequência em função, né, do resistor e do capacitor e a ligação dele, ó. Então a gente usa o pino OSC1, faz essa derivação aqui, ó. E o pino OSC2 eu tenho uma fonte de clock se quiser usar. Né? Observem que eu tenho uma saída de clock aqui que eu poderia usar para sincronizar algum outro circuito que eu tenha, né, junto com o microcontrolador. Então, valores, uns detalhes aqui. Valores baixos de resistência, ó, menor que 2 kΩ, tornam o oscilador instável. Valores elevados, ou seja, maiores que 100K, tornam o oscilador sensível a ruído, umidade e correntes de fuga. Recomenda-se entre 3K e 100K. Valores aproximados de frequência de oscilação para 5 volts e temperatura 25 graus estão nessa tabela. Então, observem as frequências de trabalho desse oscilador RC. Então, tem de 3,4 mega e chegando aqui a 28K, né? Diminuindo aqui. Agora, observem as precisões. Olha só essa aqui. Mais ou menos 39% de erro que eu posso ter. Né? Então, são precisões que realmente fazer um relógio com oscilador RC não dá certo. Né? Se você quer fazer um relógio com oscilador RC, não dá certo. Uma das melhores precisões que nós temos aqui é 13, né? Mais ou menos 13%. Agora, para projetos, como eu falei, se o projeto não exige base de tempo definida, crítica, não tem problema, porque é barato, né? É um oscilador bem baratinho esse aí. Agora, nós temos o LP. Né? Então, o LP é aquele cristal de baixa frequência que ele geralmente é usado para você ter base de tempo de 1 segundo para relógio. Né? O oscilador LP. O XT, ele já usa também cristal, e ele é para trabalhar com frequência entre 2 MHz e 4 MHz. Então, se é cristal, já tem uma precisão muito melhor que o RC. É um pouquinho mais caro, né?
E sempre que a gente trabalha com osciladores a cristal, que nem o LP é um que é cristal, o XT também é cristal, nós precisamos de 2 capacitores cerâmicos, né? Já vamos ver essa ligação aqui. Vocês já até conhecem essa ligação. Agora, o HS, né, deve ser utilizado com cristais ou ressonadores de altas frequências de oscilação. Geralmente para clocks maiores que 8 MHz. Existe o oscilador externo, né? Também podemos utilizar um externo para gerar o sincronismo do nosso microcontrolador, né? Então, neste caso, ó, o sinal de clock externo, ele vai ser inserido no OSC 1 e o pino OSC 2 deve ficar em aberto, sem conexão. Aqui nós temos o circuito que vocês estão montando lá no simulador, né? Que é o A-quartzo, que usa um cristalzinho de quartzo. Então, quais algumas características, né? Algumas características. Uma boa precisão na geração de clock pode ser alcançada por meio dos osciladores A-quartzo. Possuem boa estabilidade e imunidade a variáveis externas, tipo temperatura e umidade. O seu custo é maior que o RC externo. Ah, mas é tão mais caro assim? Não é assim também tão mais caro. Um cristal de 8 mega deve estar entre 1 e 2 reais, né? Um RC, alguns centavos, né? Essa seria a diferença que talvez em uma produção de milhares de equipamentos aí faria diferença, né? Então, esse pequenininho é aquele que eu falei que é para o LP de low power, é 32768, né? 32.768 Hz a frequência dele, que é a base de tempo a relógio. E eu coloco aqui o cristal e coloco os 2 capacitores, né? Ligados um em cada terminal dele. Os outros 2 terminais a gente liga na referência da fonte. Tem uma observação de um RS aqui, que a gente vai falar logo mais aqui desse RS aqui. Tem uma observação dele que faz parte do datasheet. Né? Esse circuito é do próprio datasheet do PIC. Né? Quando a gente fala de oscilador a quartzo, ele tem uma simbologia, que é aqui, é bem parecida com a que é usada no Proteus, né? Tem o circuito equivalente dele, que em função da frequência, ele pode ser capacitivo, indutivo ou resistivo, né? E a frequência, ela muda, né? As características dos circuitos e do oscilador também. Né? Então, aqui eu tenho um JXL, que é quando ele é indutivo, e aqui é o menos JXC, que é o domínio imaginário, né? Esse eixo aqui é aquele domínio imaginário. Quando ele é positivo, ele é indutivo. Quando ele é negativo, ele é capacitivo, o meu circuito, né? Então, essa aqui é a análise desse circuito aqui. E a curva de reatância, né? Então, no nosso caso, eu tenho uma frequência aqui de oscilação que ele vai trabalhar. Então, o oscilador de quartzo deverá oscilar em uma frequência, olha lá, essa frequência de oscilação, que ela fica entre a superior, né, e a inferior e a superior aqui. Ele fica entre essas duas aqui, né, a FS e a FP. Então, ele fica numa frequência entre essas duas aqui. Faixa na qual o circuito é indutivo. Então, observem que entre o FS e o FP, tirar esses desenhos só atrapalhou, né? Entre o FS e o FP, observem que eu tenho essa curva azul aqui, ó, de cima, aqui, ó, né? É nesse ponto aqui que o meu circuito ele é indutivo.
Como essas frequências são muito próximas, né, o oscilador oscilará com grande estabilidade aqui. Nós temos ressonadores cerâmicos. Parece um capacitor, mas não é, né? Ó. Então, é um ressonador cerâmico. A simbologia dele é a de um cristal também. Também vou precisar aqui dos capacitores, né? Dele. Mesma ligação, não muda, né? Então, uma alternativa mais barata que, comparada a um cristal, é o ressonador cerâmico. Embora seja bem mais preciso que o oscilador RC, ele não é tão preciso quanto um cristal. Então, esse aqui seria um intermediário aí, até a nível de preço, né? Pode ser empregado em sistemas que não requerem uma temporização também muito crítica. Aqui, essa tabela é do nosso datasheet também. É uma tabela que ela fala dos ressonadores cerâmico e cristal, operações em modos HS, XT ou LP. Então, observem a tabela, e essa tabela nós temos o modo LP, que ele frequência de 32K e 200K, os capacitores que a gente utiliza, né? O XT, 200K, 1 MB e 4 MB, os capacitores também que a gente utiliza. Já é dado do fabricante. O HS, ó, observem o nosso é esse 8 aqui, né? Que a gente está utilizando em projetos. E eu posso utilizar de 15 a 33 picofarads, né? Tanto para o C1 quanto para o C2. Então, nós usamos o valor de 22. O valor intermediário, 22 pico. Aqui são cristais que foram testados com o fabricante aí do PIC, né? Está no datasheet essa informação. Ele testou cristal da Epson, da STD, da ECS, né? E os modelos que ele testou e as tolerâncias, né? Que ele teve aqui de oscilações, né? Por milhão aqui. Esse RS aqui, ele ainda está aqui, ó, nesse nosso circuito. A gente não utiliza esse RS aqui, né? Esse RS, ele tem a característica de atenuar a minha oscilação quando ela começa a entrar na saturação. Mas aí, como é que eu sei se o meu sinal aqui do cristal ele está saturando ou não, né? Eu preciso de um osciloscópio para medir isso aí, né? Então, se tiver, eu precisaria colocar aqui um resistor em série aqui para ele não saturar esse meu sinal. O oscilador externo, então, olha lá, caso já exista uma fonte de clock externa ao PIC, ou este faça parte de um sistema sincronizado, o sinal de clock pode ser diretamente injetado no OSC1. Né? Então, eu posso pegar uma fonte externa, que já está em uso num projeto, e usar essa fonte de clock para sincronizar o meu projeto. Embora o pino OSC2 possa ser deixado em aberto, é recomendável ligá-lo a um resistor para o terra de 10K, para reduzir o ruído no sistema. Né? O pino OSC2 ligar num resistorzinho de 10K para o terra. Falando de oscilador interno, então alguns PICs dispõem de um oscilador interno capaz de prover uma frequência fixa de 31K, 4 MB, 8 MB para microcontrolador. A frequência de oscilação é calibrada na fábrica pela Microchip através de um registrador que se chama OSC-Cal, de maneira a minimizar as variações no processo de fabricação. O OSC-Cal não é apagado quando o PIC do tipo flash, que é o nosso, é reprogramado, mas se apaga em PICs janelados. O que é isso? É aquele PIC que não usa memória flash, usa memória EEPROM. É aquela que eu apago a memória dele com luz ultravioleta.
Mesmo quando não utilizado como uma fonte de clock principal, este oscilador é utilizado para coordenar a operação de alguns módulos internos, tipo o conversor AD, tipo o watchdog timer. Então, tem alguns circuitos dentro do microcontrolador que utilizam osciladores internos específicos, né? Isso aí a gente ainda vai estudar, não da aula de hoje, mas a gente ainda vai falar de alguns osciladores internos. Um modo comum de se usar o PIC é com um oscilador externo, que é o jeito que a gente está trabalhando, né? Até o momento, vocês estão usando um cristalzinho externo. O Proteus não é necessário montar aquele circuito, porém, se vocês futuramente gerarem uma placa de circuito impresso, aí vai precisar, né, ter aquele circuito pronto. Embora utilize maior número de componentes, esta opção permite um sincronismo entre vários PICs alimentados com o mesmo clock. A seleção do oscilador é configurada no programa que será gravado no PIC através dos bits de configuração. Os circuitos básicos, né, nós já vimos aí pelo datasheet, esses aqui são os circuitos lá que vocês estão usando aqui, ó, do Proteus, ó, os capacitores de 22 picofarads. Aqui também, ó, de 8 MHz, 22 pico. Aqui também de 8 MHz, ó, 22 pico. E a ligação é sempre a mesma, né?